E a turma do terceiro ano, como vão vocês? Tudo bem? Graças a Deus, que coisa boa, né? Mais uma semana iniciando, né? Começando novamente e que a gente possa estar junto nesse trabalho e sempre nos ajudando um ao outro. Estamos dispostos aqui a fazer esse trabalho, sempre dar o melhor para vocês, tá certo? Não está sendo fácil, mas vamos aguentando um pouquinho mais, né? Até ver a nossa aula presencial cada vez mais juntos, né? Bom dia para vocês com muita alegria, tá certo? Vamos dar início à nossa aula de história hoje, continuando, né? Mas que a gente vai aprofundar, a gente vai conhecer melhor entre o homem e o progresso, né? A gente vai ver essa aula aí da terceira unidade, tá certo? O que é o progresso? O que exatamente é o progresso? Ação ou resultado de progredir movimento para frente, avanço, conceituando como melhoria humana, no qual veio a modificação dos setores industrial, comércio, transporte e comunicação. A evolução social, a produção manufaturada e industrializada, ou seja, essas duas produções que veio transformar nossa vida social, né, na vida humana, trazendo um benefício para sobrevivência, né? Teve uma fase em que era só de mão, por isso que é manufaturada mão, e depois veio uma transformação, ou seja, o progresso do homem, vendo que precisava melhorar, né? Aí tem o setor da indústria. Indústria é um local, ou seja, a fábrica, onde ocorre a transformação de matérias-primas em produção elaboradas pelo homem para fins comerciais, né? A gente vai ver essa transformação aí. Nesse estabelecimento, os funcionários e as máquinas são responsáveis pela produção de diversos objetos, alimentos, roupas, calçados, remédios, carros e etc. Antes, o homem utilizava as mãos para seus fins lucrativos. Seu trabalho artesanal é conhecido como produção manufaturada, ou seja, para que pudesse fazer o sustento da sua família, manter sua casa, o alimento, tinha que fazer na sua própria produção, ou seja, com as suas próprias mãos. Ainda existe hoje? Sim, existe sim. Mas o homem viu que com isso poderia fazer um progresso, um avanço melhor, ou seja, trazendo as máquinas, né? Algumas máquinas essas que poderiam transformar esse trabalho em algo um pouco mais manual, diferenciado, ou seja, a fábrica veio produzir aquilo que o homem já estava fazendo com as suas mãos, mas de uma maneira maquinário, né? Com a ajuda deles, é claro, a máquina funcionando com a sua ajuda, ou seja, então, com isso o homem ele passou a trabalhar nessas fábricas, né? Não deixou o trabalho manual, porque a máquina precisava da mão do homem para poder funcionar. Então, veio esses fins lucrativos para a sociedade, que gerou uma nova forma da sociedade, um novo modelo social, né? Gerando emprego, certo? E aí vocês podem ver, né? Manufaturadas significa obra feita à mão e que a técnica da produção era totalmente manual, ou seja, artesanal, com meio sustentável, ou seja, a sua família nesse sustentável. Hoje ainda é assim, né? Existe pessoa que utiliza em suas casas, como o caso de pessoas que acho que vocês já devem ver ou ouviram, né, que pessoas fazem produção na sua própria casa, ou seja, fazem encomendas de kits de festa. Algumas pessoas costuram, têm a sua máquina de costura em casa, bordam, como vocês estão vendo essas mulheres aí, né? E alguns padeiros. Esses padeiros já trabalham no local, né? Então já é uma manufaturada através de máquinas, né? Já é outro meio, né? Quando veio a primeira evolução, vamos dizer assim, né? Do progresso. Então, eles não fazem na sua própria casa, no seu próprio forno, faz num forno mais industrializado, não é? E aí veio a modificação aí, né? Com essa forma de trabalho,
o homem começou a usar as fábricas com o uso das máquinas, mas utilizando a mão de obra, termo de operários, ou seja, o homem passou a ser operários, né? Funcionário da empresa, com o desenvolvimento maquinário e com o progresso. Que aí veio justamente esse desenvolvimento, através da máquina veio esse progresso. Veio a evolução industrial, mudando a economia, a evolução social extraindo da natureza para a produção, ou seja, matéria-prima para o uso das indústrias. Foi aí que veio começar a tirar a produção da matéria-prima, ou seja, tirando da natureza para o indústria, ou seja, para a industrialização, ou seja, usar para o comércio, comercializar esses produtos. Se você ver bem essa imagem, aí está mostrando justamente a evolução industrial e vendo aí o produto artesanal, manufaturado e industrial. Ou seja, era um produto que era artesanal, que era um homem fazendo a sua própria residência, depois passou a ser algo mais industrializado, maquinário, né? As máquinas mais não avançadas, mas um pouco manual, ainda era manual, não tinha uma tecnologia ainda, ou seja, tinha que usar as mãos, os pés, né? Tinha que ter a pessoa lá fazendo toda essa movimentação. E depois veio as indústrias, ou seja, veio já as máquinas mais específicas, onde mesmo assim tinha que ter o homem para poder utilizá-los, né? E aqui a gente vai ver a matéria-prima da onde eles extraíram para poder utilizar, né? É uma substância bruta retirada da natureza e transformada em produto industrializado. Tem animais, minerais e não industrial, ou seja, os vegetais são a madeira, o algodão, que fabrica móveis, tecido, né? Nos animais tem a vaca ela vai tirar o couro, o leite, é mais pecuário. Tem o peixe, tem a galinha, né? O frango vai ser utilizado a própria carne, os ovos, o peixe, tira às vezes o óleo do peixe e ele faz com que seja o seu alimento. A vaca é utilizado o couro para algumas coisas, né? A vaca também tem a carne, tem o leite, né? E tem os minerais, que é os metálicos, que é ferro, cobre, né? Que são utilizados na indústria metalúrgica, que não é não metálico, que é enxofre, fluorita, nas indústrias químicas, né? Para produzir alguns produtos químicos, né? Onde ali vai ser utilizado a prata, ouro, platina, cobre, alumínio, que é onde a gente utiliza na nossa casa, um anel, um relógio, as grades que colocamos na nossa casa, né, panelas e por aí vai, né? E tem o minerais, né? E tem o industriais, que é o gesso, o granito, indústria da construção. Os minerais também são utilizados não só apenas o leite, mas a parte pecuária, que tem aí essas partes vegetais aí que vocês estão vendo, que é as frutas, as verduras, os legumes, né? Que são tirados da semente com solo bom que vai extrair para a nossa alimentação, não é isso? E aqui vem a produção e industrialização, que é o tipo de história social através da qual a indústria se torna um setor dominante de uma economia, no processo da produção, onde a economia da sociedade se organiza na visão de recursos produtivos, ou seja, essa evolução industrializada, ela olhou mais o viso produtivo, lucrativo, né? Justamente na parte metalúrgico, siderúrgico, petroquímico e outro, né? Que vai produzir objetos, alimentos, roupas, calçados, remédios, carros, etc., né? Trazendo aí pontos positivos, né? Gerando emprego, mas também tem seus pontos negativos também, onde vai também muitas indústrias não faz a preservação da natureza, ou seja, extrai, mas não preserva, e isso não é bom, né? Então, as indústrias ela precisa ser aquilo que tira, mas manter, repor, porque até então elas vão precisar desses produtos, né, da natureza, ou seja, do algo natural para fazer a produção industrializados, né? Então, depende da natureza para isso. Então, é preciso
onde a gente viu o assunto falando sobre justamente isso, dessa preservação, né? Que é o projeto sustentável, da onde a gente viu que é preciso ter essa conservação da natureza, mesmo que para não fazer poluentes no nosso meio ambiente, não é? E a economia da sociedade através da indústria é um tipo de processo histórico-social através do qual a indústria se torna o setor dominante de uma economia mediante a substituição de instrumentos técnicos e processos de produção, resultando em um aumento de produtividade dos fatores de geração de riqueza. Olha aí, toda a economia e toda a sociedade se organiza na função de desenvolvimento da indústria, tendo em vista de alguns processos de industrialização, aprofundando na divisão do trabalho, ou seja, para cada funcionário um setor, né, e a especialização para cada um, onde vai utilizar as máquinas, né, e a concentração da renda e da riqueza, ou seja, uma renda, né, para os funcionários, uma renda à família, gerando emprego, não é? E para os empresários, manter essa empresa de pé, ou seja, essas indústrias de pé, né? Aumento da produtividade industrial e agrícola, ou seja, aquilo que o agrícola mantendo eles lá, tendo suas terras, produzindo, vai industrializar e vai gerar cada vez mais uma renda boa. Aumento do consumo, generalizando o trabalho assalariado, ou seja, funcionários trabalhando, gera um consumo, né? Que nós passamos a ser esse consumo aí, fazendo esse trabalho. E aí você vejam o antes e o depois. Antes, né? O manufaturado, veja aí que quando veio as máquinas, mas ainda precisava da mão humana para fazer, mesmo que tinha a máquina, mas a máquina ela não tinha uma tecnologia como as de hoje, então precisava muito de funcionários para poder manter esse trabalho em andamento. E passasse o tempo, veio a evolução industrial, que veio a mais parte técnica, uma tecnologia mais avançada. E aí vai diminuindo um pouco a mão de obra e passando a tecnologia a tomar conta, não deixando o homem a utilizar, porque querendo ou não, precisa dele para que a máquina funcione, ou seja, para que seja um técnico, vamos dizer assim, né? Manter a máquina trabalhando, funcionando sem nenhum tipo de problema, nenhum atraso ou até mesmo danificação do produto ou da máquina, né? Vamos dizer assim. Certo, crianças? E por hoje é só, que vocês possam ver que essa aula de hoje a gente viu uma aula bem produtiva, que a gente vai dar continuidade disso, de ver aonde vai a economia através desse progresso, dessa evolução industrial. Tá bom? Beijo para vocês, até a próxima aula.